Pronto, Elisa, pode iniciar. Bom dia, gente. O nome da minha pesquisa é Efeito da leitura de histórias em quadrinhos sobre mudança de atitudes em relação a personagens fictícios. A pesquisadora sou eu e o professor orientador é o Márcio Bode Moreira. Os movimentos sociais no Brasil principalmente no Brasil, conseguiram grandes avanços em questões legislativas em relação à desigualdade racial. Então, tiveram várias ações de contenção, assim, de manifestação de comportamentos e atitudes discriminatórias, inclusive estruturais, como a criação de cotas e tudo isso. Só que essas ações de contenção, elas são insuficientes para reduzir o preconceito racial, porque ocorre uma substituição de formas clássicas de expressão por estratégias ideológicas que perpetuam práticas discriminatórias de maneira mais sutil e encoberta, para não ferir abertamente as novas normas, né? Então, as práticas elas se tornam mais sutis, por isso mais difíceis de serem investigadas. E, nesse sentido, a análise do comportamento ela traz algumas contribuições empíricas no estudo de preconceito e as suas manifestações. Primeiro, trazendo aqui a definição de preconceito, segundo a análise do comportamento, né, que é um conjunto de atitudes culturalmente condicionadas em relação a um determinado grupo ou indivíduo, que são geralmente baseadas em estereótipos e utilizadas para justificar comportamentos e diferenças nos grupos sociais. Já a definição de atitude consiste em avaliações de objetos, pessoas, eventos, sem a necessidade de contato direto com tais estímulos. Então, tem uma formação de classes de equivalência entre uma classe de estímulo e atributos avaliativos, por exemplo. E daí, outra contribuição da análise do comportamento é a elaboração do paradigma de equivalência de estímulos, o Sidman e Taoib, alguma coisa assim, de 1994, que permite analisar no laboratório como estímulos sem nenhuma similaridade aparente tornam substituíveis entre si, em algumas ocasiões, e por causa disso eles se constituem como uma classe de estímulos de equivalência, segundo esse paradigma. Já a escala de diferencial semântico, ela permite verificar a existência de transferência de significados entre os estímulos da mesma classe de equivalência, a partir da utilização de um instrumento de medida externo que permite registrar e quantificar e comparar o significado que participantes atribuem a determinados conceitos em uma ou em várias situações. No entanto, a maioria dos métodos tradicionais implementados no estudo de atitudes desconsideram um importante fator que é inerente às relações intergrupais, que é a resistência atitudinal, que é considerada por métodos que se utilizam de narrativas. A resistência atitudinal, ela se dá pelo fato de as atitudes estarem intimamente ligadas à nossa identidade social, ou seja, existe uma tendência geral dos seres humanos em atribuir características positivas ao grupo ao qual a gente pertence e características negativas ao grupo dos quais não fazemos parte. Então, elas estão ligadas à identidade social e quando os participantes eles se deparam com esses métodos tradicionais, eles percebem que eles são alvo de uma intervenção, o que indiretamente indica que há algo errado com eles, que eles precisam mudar. Além disso, para argumentar contra opiniões e atitudes pessoais de alguém, é necessário que essa pessoa ela esteja incrivelmente disposta a encarar seus próprios preconceitos, o que geralmente não acontece em ambiente natural, só em laboratório, que a pessoa realmente percebe que ela está ali sob efeito de uma intervenção, né? Já a utilização de narrativas, elas permitem minimizar a percepção dos leitores da intenção persuasiva do método, porque elas abordam a questão do preconceito diluídas no enredo principal.
e também permite uma identificação com personagens e observação de modelos de papéis sociais positivos. Então, como justificativa para essa pesquisa, eu trago que, como não foram encontrados na literatura experimentos avaliando a formação de atitudes após a leitura de histórias em quadrinhos, a partir da implementação do paradigma de equivalência de estímulos, somado ao instrumento de escala diferencial semântico, o presente artigo tem como objetivo fazer isso. Então, ele se torna relevante até para uma questão da literatura mesmo, e para estudos futuros. O objetivo desse trabalho é investigar o efeito da leitura de HQ sobre mudanças de atitude em relação a personagens fictícios, eu escrevi específicos, mas eram fictícios, e a partir de avaliações segundo a escala de diferencial semântico. Além disso, busca verificar também se traços fenotípicos relacionados à raça influenciam na formação de atitudes. O método. Os participantes tiveram como critério de seleção era necessário que eles estivessem matriculados em qualquer curso de qualquer semestre, exceto no curso de psicologia, que os participantes deveriam estar no primeiro semestre, em ordem de evitar vieses, né? Os 7 participantes, eles foram convocados a partir de um texto compartilhado em grupos de estudantes do UniCeub no WhatsApp e a partir do ingresso em salas de aulas virtuais, do meu ingresso em sala de aulas virtuais, via Google Meet, após a solicitação por e-mail aos professores dessas disciplinas que eu ingressei na sala. Meu contato foi disponibilizado tanto no texto quanto nas salas virtuais e a marcação das 2 sessões do meu experimento se deram também a partir do WhatsApp. Antes da primeira sessão, eu mandei o TSL por e-mail para todos os participantes, sendo que eles só precisavam mandar uma confirmação por e-mail também. O delineamento foi de sujeito único, ou seja, o sujeito era o seu próprio controle, no formato pré-teste e pós-teste. A variável independente era a leitura das histórias em quadrinhos, e a variável dependente era a verificação da mudança de atitude em relação aos personagens depois da leitura, medida a partir dos resultados obtidos no formulário de avaliação dos personagens, antes e depois da leitura, segundo a escala diferencial semântico selecionada. O local todas as fases de experimentos elas foram realizadas via Google Meet, e foi solicitado que o participante ficasse num lugar tranquilo em que ele pudesse ficar sozinho sem ser interrompido. Já os materiais, eu utilizei o Pixton para fazer as histórias em quadrinhos que eu usei no experimento, e era necessário que tanto o experimentador quanto os participantes tivessem um computador, e eu também usei o Google Forms para elaborar o formulário com a escala diferencial semântica selecionada, adaptada para o formulário. E eu utilizei também o Google Apresentações para apresentar os slides das histórias em quadrinhos, com cada quadrinho em um slide. E um cronômetro para cronometrar o tempo que ficava em cada slide. Era 20 segundos para cada slide. As histórias em quadrinhos, elas foram elaboradas no Pixton, né, como eu falei, e elas tinham conteúdos equivalentes entre as duas. A proposta eram ter conteúdos equivalentes. Então, por causa disso, em ambas as histórias, os 3 personagens presentes eram mulheres, 2 protagonizavam um conflito relacionado à convivência na mesma casa e a cuidados exigidos para a manutenção de uma casa limpa e organizada. E a terceira personagem, ela apenas presencia o conflito, não se posicionando de nenhuma forma, então ela é uma personagem mais neutra. E as 2 histórias, elas são destrinchadas em 7 quadrinhos, seguindo uma mesma lógica de composição. Já o conteúdo divergente mais relevante entre as 2 histórias era a presença de uma personagem negra. Já em relação à lógica de composição das histórias em quadrinhos, os quadrinhos 1 e 2 tinha contextualização pré-conflito. Então, aqui eu trouxe a primeira historinha em quadrinhos, que mostra 3 meninas se conhecendo com o propósito de se mudarem para uma mesma casa, para morarem juntas.
Já na segunda história, as duas personagens elas estão recebendo uma prima que veio morar junto, dividindo o quarto com outra personagem. E ela é bem bagunceira, então isso acaba incomodando um pouco a personagem, uma das personagens. O terceiro quadrinho é o início do conflito, em que uma das personagens vai tirar satisfação com outra sobre algo que está incomodando na dinâmica da casa. Já o quarto e o quinto quadrinho se apresenta, né, esse conflito, a intensificação desse conflito, e a personagem que está sendo confrontada, ela dá uma justificativa da falha dela, e a personagem que iniciou o conflito xinga de alguma forma, e daí depois tem um pedido de desculpa por parte da personagem que falhou, teoricamente. E aí aqui mostra a primeira historinha e a segunda historinha. Já os quadrinhos 6 e 7 é uma contextualização da manhã seguinte pós-conflito e uma demonstração de rancor por parte da personagem que iniciou o conflito. O mesmo acontece na outra história. Já os 6 personagens das histórias, eles foram classificados em ordem de facilitar a análise dos dados entre vítima, agressor e neutro. Aí os 2 primeiros aqui são neutros, a vítima são as da segunda fileira e os agressores são da terceira fileira, e entre os agressores tem a personagem negra das histórias em quadrinhos. E foi utilizada também uma escala diferencial semântico, né, para avaliação desses personagens, com 13 pares de adjetivos opostos, como a gente pode ver aqui, e o participante deveria marcar o espaço mais perto do adjetivo que melhor representasse a figura que ele estava avaliando. Os procedimentos foram, então, marcadas as sessões, né, via WhatsApp, como eu falei, e foram 2 reuniões via Google Meet com os participantes, e entre as reuniões deveria ter um espaço mínimo de 2 dias e no máximo de 3 dias. E cada reunião era dedicada a uma das histórias. As 2 reuniões também tinham 3 etapas similares, só mudando a história em questão, né? A etapa 1 foi o pré-teste, o preenchimento do Forms, né? O link do Forms ele foi enviado no chat da sala virtual do Google Meet, e o participante precisava sinalizar para o experimentador quando ele voltasse no preenchimento do Forms, para que assim começasse a fase 2. No formulário, ele encontrava a seguinte instrução: avalie e seguir os 3 personagens das figuras segundo a escala disposta com 3 pares de adjetivos. Marque o espaço mais perto do adjetivo que melhor representa a figura em questão. Aquela mesma escala que eu mostrei anteriormente, ela foi adaptada para o Google Forms e ficou mais ou menos assim. A figura do personagem aparecia no centro e embaixo tinha todos os pares de adjetivos. E o mesmo acontecia com a vítima e com o agressor. A ordem ficou neutro, vítima e agressor no formulário. Preenchido o formulário, a gente passava para a apresentação da história em quadrinhos, respectiva aos personagens avaliados no pré-teste, e para cada slide tinha 20 segundos, como eu falei. Finalizada a leitura da história em quadrinhos, eles tinham que preencher o formulário de novo, o mesmo formulário disponibilizado antes da leitura. Resultados da discussão. Eles são separados na pesquisa escrita, mas eu resolvi trazer eles juntos porque assim eu analiso o gráfico com vocês e ainda discuto as análises que eu fiz desses gráficos. Então, o presente estudo, ele cumpriu com seu objetivo ao verificar que a exposição das histórias em quadrinhos, de fato, produz um efeito nas avaliações de todos os participantes. Então, assim, houve mudança de atitude em relação a personagens, apesar de eles serem fictícios. E também, como esperado, a maioria dos participantes atribuiu valores mais positivos às vítimas, valores mais neutros aos personagens neutros e valores mais negativos para os personagens, ao contrário, e valores mais negativos para os agressores.
Isso aconteceu principalmente em relação aos personagens da história 2, sendo que as avaliações elas foram mais intensas ainda para o agressor da história 2, o que pode indicar uma interferência da primeira sessão nos resultados da segunda. Então, aqui eu trouxe o exemplo de um gráfico, um gráfico representando resultados de um dos participantes. Aqui a gente pode ver que no segundo dia, que é o gráfico mais à direita, os 3 gráficos mais à direita, o personagem neutro foi avaliado de forma bastante neutra, enquanto a vítima foi avaliada de um jeito mais positivo e o agressor foi avaliado de uma forma mais negativa. Tal análise ela foi possível a partir da utilização de uma análise de fatores proposta por Almeida et al. Em 2014, do tipo análise dos componentes principais. Em que consiste isso? Você transforma variáveis originais em um conjunto menor de componentes, ou seja, você cria categorias que incluam as características que você está incluindo naquela categoria. Então, essa análise dos componentes principais para essa escala diferencial semântica que eu utilizei acabou dividindo os pares de adjetivos em dois fatores principais, que foi o fator avaliação, que envolvia os pares que pareciam mensurar em seu conjunto características inerentes a qualidades físicas e afetivas dos estímulos avaliados, e os pares de adjetivos estão selecionados aqui. Eu fiz essa legendinha. Então, triste, alegre, relaxado, tenso, áspero, liso, bonito, feio, leve, pesado, negativo, positivo, macio, duro, mal, bom, agradável, desagradável, pertenciam ao fator avaliação. Já o fator potência abarcava só 4 pares de adjetivos, o lento, rápido, ativo, passivo, pobre, rico, dominante, submisso, e se referia aos adjetivos que pareciam mensurar características combinadas de atividade e potência dos estímulos avaliados. No caso do presente estudo, para a análise de vieses positivos e negativos nas avaliações de cada personagem, foi necessário analisar cada um dos pares de adjetivos, porém considerando os fatores propostos por Almeida et al. Em 2014. Então, relativo ao fator P, a gente começa com os pares dominante submisso e ativo passivo. No caso desses pares, como os participantes eles puderam observar os personagens e ação nas histórias, as avaliações desses pares alcançaram valores extremos nas avaliações. Porque os personagens caracterizados como vítimas e agressores, eles desempenharam comportamentos que podem ser descritos com esses adjetivos, não necessariamente possuem um viés positivo ou negativo. E aqui eu trouxe um exemplo em que isso aconteceu, né, que os pares ativos e passivo, ativo, passivo e dominante e submisso alcançaram valores extremos nas avaliações dos personagens vítimas e agressores nas duas histórias. E também já o par lento, rápido e pobre e rico, do fator P, são características que elas não puderam ser observadas claramente na prática com as histórias que eu trouxe. Então por causa disso, na maioria das avaliações, principalmente o adjetivo pobre e rico recebeu avaliações mais amenas, variando de 3 a 5, sendo que a escala é de 1 a 7. Eu acho que é porque o par lento e rápido ele pode assumir um significado não necessariamente relacionado à velocidade do corpo, mas sim de pensamento ou reação, o que poderia ser visto na prática, assim, nas histórias que eu trouxe. Só que isso também não garantiria um viés positivo ou negativo para os valores que fossem atribuídos a esses adjetivos. E por isso, com base neles, não dá para afirmar que uma avaliação foi mais positiva do que outra. Já relativa ao fator A, os pares macio, duro, leve, pesado e áspero, liso, eles não necessariamente possuem viés negativos ou positivos também quando descrevendo características físicas. Mas, de acordo com os resultados, principalmente desse participante que eu trouxe aqui, tais adjetivos eles podem ter sido utilizados para descrever características afetivas dos personagens.
Por exemplo, o adjetivo duro, pesado e áspero, ele foi muito utilizado para descrever o agressor. Tipo, as avaliações alcançaram picos, assim, com esses adjetivos no agressor, o que não aconteceu com a vítima, necessariamente. E o par áspero e liso, ele, na verdade, ele trouxe dúvidas nos participantes que não sabiam como colocar aquele par naquela situação que estava na história em quadrinho. Então, eles não são... Como é uma inferência minha, o significado que está sendo atribuído a esses pares, eu não posso concluir que tem um viés positivo ou negativo a essas avaliações, porque eu não sei se foram esses significados que os participantes de fato atribuíram no momento que estavam descrevendo, avaliando no formulário. Já os pares triste, alegre e relaxado e tenso, apesar de eles se referirem a julgamentos do próprio participante em relação aos personagens, eles também não necessariamente possuem vieses positivos ou negativos, podendo só ser descrições objetivas dos afetos dos personagens. Então, nesse caso, por exemplo, aqui que eu trouxe no gráfico, no triste, aliás, no relaxado e tenso, a vítima ela também foi avaliada como tensa, então não tem um viés positivo ou negativo aí. É só uma situação que tensa para todo mundo, então todos os personagens estavam tensos, basicamente. Já o par bonito e feio, como se refere a descrições físicas dos personagens, eles não necessariamente sofrem influência por opiniões em relação ao caráter dos personagens, e por causa disso, eles não variaram muito o valor em relação ao que foi coletado no pré-teste. Então, não tem um viés positivo ou negativo também de avaliação. Já os pares negativo, positivo, mal, bom e agradável, desagradável, eles possuem sim vieses positivos ou negativos, e eles sofreram grandes alterações após a leitura da história em quadrinhos. E é a partir dos resultados obtidos nesses pares, no pós-teste, que constata-se que o agressor recebeu avaliações mais negativas e o neutro mais neutras e a vítima mais positivas, apesar de todos os pares serem importantes para a análise, né? Só que outra coisa que eu preciso falar é que na maioria das avaliações também as avaliações foram muito mais intensas para o agressor do que para a vítima ou para o neutro, sendo que a vítima ela quase se assemelhou com as avaliações dos participantes, dos personagens neutros. Já em ordem de verificar preconceitos de cunho racial baseados apenas na imagem, que era um pouco o objetivo do trabalho, né, eu analisei também as avaliações dos personagens no pré-teste, antes da exposição à história em quadrinhos, principalmente o par pobre e rico, já que em nossa sociedade a imagem do negro geralmente está associada à pobreza, né? E as avaliações que me chamaram a atenção foi do participante 1 e do participante 5. Esse gráfico é do participante 1. A personagem negra ela foi avaliada com índice inferior aos demais personagens de ambas as histórias no pré-teste, mas só variava 2 pontos de cada na escala, assim, em relação aos personagens. De forma que não tem como eu concluir que isso aconteceu devido a um viés de raça, principalmente porque era uma coisa que eu estava procurando. Então, eu sinto que eu tive que me esforçar para ver. Então, eu não sinto que eu consegui investigar isso de fato com o meu estudo. Tá. Já como conclusão, eu trago que, primeiro, o objetivo de verificar a mudança de atitude de fato foi cumprido, mas teve, assim, possibilidade de verificar a influência de um viés racial. Esse viés poderia aparecer, inclusive, nas avaliações depois da leitura da história em quadrinho, avaliações mais intensas para o personagem agressor do que ao outro agressor que era branco, né? Só que, para avaliar se existe essa influência, eu teria que inverter a ordem das histórias também, em que as histórias seriam expostas com alguns participantes. Cabe dizer também que os resultados dos participantes eles foram muito divergentes, então não tem como eu trazer realmente um resultado geral, a não ser o que eu já trouxe das avaliações mais positivas ou mais negativas. E é isso. Obrigada.